Tá. Então, pessoal, vamos fazer então o tutorial. São só duas atividades hoje, mas acho que principalmente o principal hoje é entender o programinha, né? Então vocês vão baixar esse programinha, tem esse nome aí, Letus. E se vocês expandirem, vocês extraírem a distribuição, vocês vão ver isso aqui que eu estou vendo aqui, tá? Vocês devem estar vendo aí também. Então tá, vamos primeiro entender o que é essas coisas aqui, só para a gente saber utilizar, tá? Eu vou explicar assim falando, tá? Mas tudo que eu falar aqui, bom, o principal das coisas que eu falar aqui vai tá escrito nesse arquivo README aqui, vocês podem ler depois, tá? Primeiro o código, né? O código está dentro dessa pasta aqui, code. Aliás, se quiserem parar e perguntar alguma coisa, se quiserem ir fazendo junto aí também, sem problemas, tá? Tem os módulos do programa, né? Então, tem vários módulos, mas na verdade, os módulos que realmente fazem a simulação são poucos, né? São esse dinâmica, Shanshen aqui, tá? A maioria aqui é só para cuidar dessa interface, ainda para a gente poder usar um jeito conveniente aqui no curso, tá? Então, só para vocês saberem, tá? Mas vocês não vão precisar. Quem souber ler código em C, tá? Pode querer dar uma olhada ali, tá? Acho que está razoavelmente bem documentado, né? Com comentários e tudo, tá? Mas vocês só vão, já vou adiantando, né? Vocês só vão mexer nesse arquivinho aqui, que é um arquivo de cabeçalho, tá? Que vocês vão fazer a configuração da compilação, né? Definindo algumas macros, tá? Então é só aqui que vai precisar mexer mesmo, tá? Para fazer as simulações. Mas vamos ver as outras coisas aqui. Então aqui estão as atividades de hoje, eu já vou entrar. Tem aqui junto com o código C também tem separado, na verdade, né? Nessa outra pasta tem uns scripts de Gnplot, tá? Para auxiliar na visualização ali, na hora de visualizar os resultados das atividades, tá? Por exemplo, tem um desses daqui, né? Que esse aqui faz os GIFs. Você pode escolher uma paleta de cores lá para fazer os GIFs, tá? Então tem um arquivinho aqui que você pode escolher, depois você escolhe aí a favorita aí, tá? Essas paletas de cores estão aqui nessa pasta, eu estou mostrando só para dizer que eu peguei de um site, né? Tem a referência ali. Então, códigos, Gnplots, e aqui nesse topo estão os arquivos de entrada, tá? Arquivos de topologia do domínio de simulação, tá? Então vamos ver. Tá, fazer assim. Então, pois é, aí que tem uma coisa. Sabe que, como é que tá o tamanho da letra aí para vocês? Vocês estão conseguindo ler as coisas? Mais ou menos? De qualquer forma, depois no terminal eu posso aumentar um pouco, né? Então, o que são essas topologias? Pessoal, são os diferentes casos, né? É nada mais do que vou mostrar aqui, por exemplo, vamos ver que dê para visualizar melhor. Esse aqui, por exemplo, tá? É só um mapa, tá? De zeros e uns, tá? Que diz onde tem fluido, tá? Zero, e onde tem sólido, que é o 1 no caso, né? Então o programinha ele lê esse arquivo e ele sabe onde tem parede, né? E onde tem fluido. Então é isso, só isso. E um detalhe que, né, se vocês quiserem depois brincar, né, ser criativos e montar uma topologia nova, fiquem à vontade aí, né? Se tiver alguma coisa interessante e quiserem mostrar depois também é legal. Tá? Lembrar de botar daí o tamanho aqui, esses dois parâmetros aqui em cima são né, quantos nodos aqui no eixo X e no eixo Y. Tá? Então é isso aí, esses são os arquivos de topologia. Aqui dentro dessa pasta, todos eles são assim, tá? Então a gente não vai usar, a gente vai usar só alguns, né? Mas à medida que eu fui fazendo testes aqui, eu fui construindo e deixei aí, né? Se vocês quiserem depois brincar. Dentro dessa pasta aqui, também tem um programinha. Aliás, olha só, percebi que tá copiado aqui, isso aqui não precisa. Depois vocês excluem aí também. Tem um programinha que vocês podem usar para visualizar
os arquivos, né? Deixa eu fazer isso aí já. Só para mostrar que ele constrói PDFs, né? Então, esse programinha, você... Quando eu fizer o programa principal, eu explico com detalhes, né, todos esses comandos aqui. Eu só quero mostrar esse programinha aqui. Antes. Esse aqui é assim, né? Então, ele tem as instruções para fazer isso que eu estou fazendo aqui depois. Então, eu não vou falar tudo agora para não... Ele vai... É só para mostrar aqui as topologias, né? Ele cria arquivos de imagem, né? Os PNGs aqui e os arquivos de dados também. Não precisa fazer isso para rodar, tá? Eu só quero mostrar as figuras. Então, hoje, por exemplo, a gente vai usar um desses daqui, né? Provavelmente esse aqui, que é só não dá para ver direito, né? Mas é só um canal, tá? Não tem nada. Então, não é muito, do ponto de vista, assim, de coisas interessantes, na verdade não tem nada muito interessante. A gente vai ver o desenvolvimento de um perfil de velocidade aqui. Tá, o GnuPlot, quando ele faz, só uma coisa, né? Quando ele faz os arquivos de imagem, ele interpola, né? Então dá para ver melhor nesse, né? Por isso que aparece cinza aqui entre o branco e o preto, né? Ele interpola esse último aí. Mas isso é só no arquivo da imagem, não no arquivo de dados é só 0 e 1 mesmo. Tá? Essa é uma das topologias aí que vai ser usada depois, né? Para ver a molhabilidade. Legal? Então tá esse programinha aí. E finalmente o programinha que vocês vão ter que editar as coisas. Eu já vou mostrar aqui, tá? O trechinho. É só uma página, tá? Bem simples. Tem todas as instruções aqui. E aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou tirar isso. Vou tirar isso. Acho que vocês conseguem ver direito aí. Então, basicamente, funciona da seguinte forma, tá? Dependendo de como você ajusta essas macros aqui, tá? Que são essas, para quem sabe C, né? Isso aqui é familiar, mas para quem não sabe C, é simplesmente uma variável de compilação, né? Que influencia os trechos de código lá que são compilados. Então, por exemplo, né, essas variáveis aqui você vai ajustar o número de threads. Esse código ele roda com OpenMP, né? Então, lá no arquivo de README tem os pré-requisitos, um deles é o OpenMP. No meu caso aqui, no meu notebook, eu vou usar 2 só, né? 2 threads. Se tiver um computador com mais processadores, vocês podem aumentar esse número aí. E essa primeira macro aqui, eu vou deixar sempre que é aquelas duas implementações do termo de força. Lembra que dá para você usar do jeito que ele aparece naturalmente, ou você pode incorporar a distribuição de equilíbrio mais com a velocidade shiftada, né? Então você põe 1 ou 2, tá? E aqui controla as outras aqui, não vou discutir muito em detalhe, tá? Mas que a gente vai fazer, né? As que a gente vai mexer hoje, tá? Que são as de condições de contorno, então você pode escolher ligar ou desligar, né? Por aqui 0 ou 1, as condições de entrada e saída. Outras macros aqui para condições nas paredes, né? E essas daqui são para a próxima aula, né? Que a gente vai usar os modelos de Shanshen e construir estados iniciais customizados, né? E uma muito útil é esse aqui, que é o tal do modo de continuação, né? A gente pode continuar uma simulação que a gente já tenha feito. É só isso, tá? Aqui embaixo tem umas outras, mas isso aqui não é necessário mexer. Tá? Se você quiser mexer, você pode mexer, mas não precisa. Tudo bem? Então é assim que vai funcionar. A gente vai, em cada atividade, a gente vai ajustar aqui essas flags aqui, tá? E vai compilar um executável e fazer a atividade. Eu vou fazer tudo no terminal, tá? Para ficar mais fácil. E aqui realmente eu quero que vocês me digam se vocês conseguem ler essas letras aí. Ou é melhor eu aumentar um pouco, talvez assim. Tá bom assim? Alguém escreve aí, eu falo alguma coisa, por favor. Eu acho que tá bom assim. Tá bom assim? Tá. Agora esqueci quantas eu... Acho que assim tá bom.
Deixa eu voltar para cima. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Essa é a hora, né, vocês podem perguntar mais coisas, tá? Vou deixar assim. Então tá. Eu estou aqui vou usar dois aqui, que é conveniente para fazer as compilações aqui embaixo, para aproveitar os comandos, tá? Sempre. Então vamos fazer já a primeira atividade, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui. Então é esse aqui, o Lab 1, tá? As instruções detalhadas estão aqui. Então se você quiser seguir passo a passo, tá? Eu não vou ficar olhando esse documento aqui para não perder muito tempo, tá? Mas tudo que eu fazer vai estar escrito com mais detalhes aqui. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele domínio que é um canal, só o canal, sem obstáculo, e vai ver como que o perfil de velocidades daquele canal evolui, né, de uma condição inicial, que é um equilíbrio hidrostático, para uma condição de regime estacionário quando o fluido ele é forçado, né, por uma força tipo gravidade, que nesse caso faz o papel de um gradiente de pressão. Então é bem simples, na verdade, mas é o básico aí, né, para ver se o perfil condiz, né, com o que a gente espera. Então tá aqui, e a segunda atividade vai ser com os obstáculos, né? Então tá. Então, nesse caso aqui, o domínio, tá, como está escrito aqui, ele vai ser periódico na direção X, que é a direção do canal, né, onde a gente vai botar a força do canal. E nas paredes a gente vai fazer o esquema bounce back. Tá? Então, como é que funciona? Tá? Então, bom, depois, se vocês não lembrarem, vocês podem assistir, né, o vídeo depois. Então, é assim, ó, a primeira coisa é vocês têm que ajustar as flags. A gente vai fazer sempre isso. Então, vocês escolhem aí o editor que vocês preferirem. Eu gosto de usar o micro, tá? Então, eu estou na pasta lá da distribuição, tá? Eu vou abrir o arquivo ali que a gente tem que editar, que é o user config, tá? Aqui. E aqui eu vou ajustar as flags. No caso, né, já está do jeito que eu quero, eu só estou mostrando, tá? Então, nesse caso, a gente não vai colocar condições de contorno, nada. Tá? A primeira propagação é com o modo normal, né? Sem ser o modo de continuação. Tá? Só para mostrar. E aí tem que compilar o código. Tá? Então, é um código C, a gente usa o GCC. Tá? Então, os comandos são... Deixa eu... GCC, tem que passar essa opção aqui, que é para usar o padrão C99, né? Tem uns if nas sintaxes ali que não funcionam nos outros. Daí a gente põe o arquivo main, né, que a gente quer compilar, está lá na pasta code, né? Então code lb main, tá? Que é o arquivo C, e vai compilar para um executável que eu vou chamar de lb.x, tá? Que vai aparecer nessa pasta aqui. E para compilar, eu preciso linkar a biblioteca matemática, né, que é LM, então essas flags aí, e eu preciso colocar a flag do OpenMP, tá? É isso, tá? Esse é o comando, tá? Se vocês quiserem anotar aí, para compilar o código, tá? Compilou. Então agora eu tenho aqui um executável, tá? O LX. Então, para ficar didático, tá? Tem uma funcionalidade que, assim, se você chamar sem argumento nenhum o executável, tá? Ele vai te dar uma informação aqui de como que tem que ser o seu input, tá? Todos os nossos parâmetros de input vão ser passados aqui pela linha de comando, tudo bem? Então, para ficar mais não é tão, sei lá, fica esquisito, né? Um monte de parâmetro na linha, mas é mais conveniente do que ficar ajeitando, né, algum arquivo, alguma coisa assim. Então, aqui as informações, tá? As flags de compilação, tá? Para você conferir se está tudo certo, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, só tem tipo de força 1, tudo desligado, e o número de threads que eu estou usando aqui. E aqui está uma informação de uso do executável. Então, o executável, você vai botar aqui na sequência da linha, tá, os parâmetros que precisam entrar. E aqui está a legenda dos parâmetros, tá? Então, dependendo de como você escolhe as flags de compilação, alguns desses parâmetros são ignorados, tá? Então, no caso aqui, como eu não liguei a flag do modelo de Shanshen,
Tá, os parâmetros dos modelos de Shanshan, que são esses três últimos aqui, eles estão desligados. Tá? Como eu não coloquei a flag das condições de contorno de Zu-Re, as flags, né, dos os parâmetros de essa densidade na entrada nessa área não vão funcionar. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, os parâmetros estão recomendados não, exemplos, estão lá no arquivinho do texto ali que eu mostrei antes. Tá? Eu já vou colocar aqui se eu me lembro, acho que eu lembro tudo. Então, a primeiro argumento, tá? O nome do diretório de output. Tá? É onde vai ficar salvo todos os dados da simulação. Eu vou chamar de lab 1. Tá? Vai ser criado esse diretório aqui na pasta. O segundo argumento é o arquivo de topologia que a gente vai usar. Então tem que passar aqui o caminho, né? Então, se você pôr tab aqui, ele vai mostrar, né, todos os arquivos de topologia. Para esse caso, que é só o canal, né, o fluxo de canal vai ser channel, e eu vou pegar tem vários tamanhos ali, você pode testar, né? Eu vou pegar esse que é 240 por 33, né? Esse número aí é o número de nodos na direção x e y. Ponto topo, tá? Próximo parâmetro, mtrun é o número de passos que você quer fazer a simulação. Tá? Então, como tem um modo de continuação, a gente pode fazer um transiente e depois continuar ele. Né? Então, eu posso fazer um período curto, por exemplo, 1000 passos, e salvar a cada 10 passos, né? Ou seja, né, intervalos pequenininhos para ver o transiente e depois eu continuo. Tá? Essa é uma funcionalidade legal de usar. Daí sim, os parâmetros dinâmicos, né? Tal e ruim. Então, vamos escolher tal 0.6, que é um razoável, tá? Dá um tempo razoável aqui para esse número de passos razoável para a gente ver alguma coisa. E NT-out é o intervalo, né, com que você quer que perdão, eu já estou aqui, né? O ρ é a densidade que vai ser inicializada o fluido. Então, por default, né, o fluido é sempre inicializado numa condição hidrostática, com uma densidade constante dada por esse parâmetro. Eu vou pôr 1. Então, 1 é uma densidade razoável também. Não, tem um outro modo de compilação que você pode daí mexer no estado inicial, mas hoje a gente não vai usar. Só na aula que vem. Esses outros dois aqui, delta, rho e uma semente de números aleatórios, serve para, né, se vocês quiserem depois testar, ele pode fazer uma perturbação aleatória no campo de densidade, na densidade inicial do fluido, tá? Para você, às vezes, isso serve para algumas coisas. No caso aqui eu não vou querer, vou deixar desligado. Então, por 0, 0, ele não faz nada, tá? Aqui que a gente vai fazer o parâmetro da gravidade. Então, a gente quer simular um gradiente de pressão na direção x. Então, a gente põe esses dois parâmetros são essas forças por unidade de massa uniformes, tá? Que estão implementadas aqui por default. Então, a gravidade na direção x, gravidade na direção y, eu vou pôr na direção x. E aqui, né, os valores para você pôr são por causa das unidades que você usa, né? Então, tem que acostumar, né? Então, por exemplo, se você escolher isso aqui numa ordem muito grande, né? Então, aqui eu pus 10 a menos 3, né? Não, menos 4. Menos 1, 2, menos 4. Isso aí. 0001, tá? Se você começar a aumentar muito, vai dar problema, porque o domínio é curto, né? Então você vai ter um gradiente grande e pode explodir a simulação. Então 0001 é um número bom para botar aí. Tá? E no y vai ser 0. E como os outros 5 parâmetros restantes são ignorados, eu vou pôr 00000. Tá? Entenderam? Eu fiz devagar agora para mostrar com detalhes, né? Mas depois a gente vai fazer mais rápido. Tudo bem até aqui? Então, essa está explicado aqui, é só ir seguindo aqui as instruções e botando os parâmetros que você quer, tá? E manda rodar. E aí vai fazer. Nesse caso é rápido, né? O domínio é pequeno. Tá. Eu fiz os 1000 passos iniciais, beleza? Então, só para vocês saberem, o que está sendo mostrado aqui na tela? Em primeiro lugar, o passo de tempo, tá? Esse segundo número aqui é a normalização de massa do fluido, é a densidade do domínio inteiro, né? Então,
toda a massa que tem ali dividido por todo o volume. Nesse caso, como o domínio é periódico, e né, a massa que sai de um lado entra no outro, essa densidade é preservada. Não é o caso quando você usa as condições de Zulre, né? As condições de Zulre, como elas fixam densidades diferentes no domínio, essa densidade muda no transiente, né? No regime estacionário, ela acaba atingindo, o domínio acaba tendo uma densidade constante, né? Mas aqui no caso, no transiente não. E o terceiro esse terceira coluna aqui é um diagnóstico, tá? Essencialmente é a variação da massa de um passo de tempo para o outro, né? Nesse tempo aqui. Tá? Se isso aqui começa a aumentar muito, significa que a massa está mudando muito de um passo de tempo para outro. E aí esse é um sinal forte de instabilidade. Né? Pode ter números pequenos, né, como eu falei antes, quando a massa vai se ajustando, mas se começa a crescer muito, o programa dá um halt. Né? Vamos ver esse transiente, tá? Então, aí, tá. Vocês, posso mostrar aqui, talvez, né? Fez a pastinha ali, né, o Lab1, e criou isso daqui. Então, ele tem um arquivo de log da simulação, que é essencialmente tudo que apareceu na tela, tem uma cópia da topologia, cópias dos scripts do GnuPlot, né, que a gente já vai usar agora, e um arquivo com os parâmetros ali para ser lido também pelo GnuPlot. E os dados estão aqui, né? Então, só para mostrar, tá? Cada um desses arquivos aqui tem a informação do sistema para um instante de tempo, né? Que é o número que aparece aí. Então, por exemplo, nesse caso. Né? Então, só para vocês verem como que é o arquivo de dados, tá? Então, que o GnuPlot vai ler agora para fazer os gráficos. Então, tem a coluna 1, está aqui a legenda, né? É o índice X do nodo, o índice Y do nodo, tá? Então, está organizado em blocos, assim, né? Que é como o GnuPlot lê. A terceira coluna é a topologia, então, 1 é o fluido, 1 é o sólido e 0 é o fluido, então, onde tem 1 vai sempre estar tudo 0, tá? 0, 0, 0, 0. Então, onde tem os zeros aqui na topologia são os fluidos, tá? Daí, as colunas seguintes são a densidade naquele ponto e as velocidades, tá? Velocidade x, velocidade y. E o módulo quadrado da velocidade. Isso, densidade, x, y, módulo quadrado da velocidade. E aqui a pressão. Tá? Pressão naquele ponto. Então, tá? Foi só para explicar como que é. Então, agora a gente vai fazer a visualização. Então, a gente entra aqui, né? Então, aqui é o que eu acabei de mostrar, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer nesse de baixo aqui, né? Eu vou aproveitar os comandos ali. Tá? Esse terminal aqui é o Terminator, não sei se vocês conhecem, é bem útil. Então, tá aqui, né, aquilo ali. A primeira atividade aqui é simplesmente visualizar a evolução do perfil de velocidades. Tá? Então, a gente vai usar esse programinha, esse script que é o lbgif. Tá? Então, mais ou menos do mesmo jeito que o executável funciona, se você chamar assim, sem nenhum argumento, ele vai mostrar uma informação de uso aqui, tá? Como você tem que usar o script, né? E ele vai parar porque vai acabar dando um erro, porque não tem os inputs, tá? Então, o uso dos scripts do GnuPlot é sempre assim, tá? Então, tem que dar esse Czinho aí, já vou fazendo aqui, né? Que é a flag do GnuPlot que diz, ó, você vai receber argumentos, tá? Daí o nome do script aqui. E agora a gente escolhe as colunas, tá? Então, o primeiro argumento é a coluna. Então, aquelas colunas ali do arquivo de dados. Então, você pode escolher, né, por exemplo, densidade ou velocidade x, y, etc. Sei lá, vou escolher velocidade ao quadrado, geralmente é o mais legal de ver, tá? Vocês já vão ver que eu vou precisar ajustar, tá? As cores ali, já vou falar sobre isso. Então, os próximos 3 parâmetros é o tempo, o instante inicial que você quer mostrar, o instante final e o intervalo. Então, como eu fiz de 0 a 1000, tá? De 10 em 10, eu poderia escrever assim. O script,
ele é um pouquinho lento para fazer os GIFs, tá? Então, como eu já sei que eu vou precisar ajustar, eu já vou botar aqui 10, 100, tá? Para ele não demorar muito. O último argumento é o nome da paleta de cores que você vai usar, que são, você pode consultar naquele arquivo lá dentro do... Tá aquela figurinha lá dentro onde tem os scripts do Miniport. Eu gosto dessa plasma, tá? Aí você põe, ele vai começar a fazer o GIF e vai mostrar. Então, o que tá... Aqui é o GIF já pronto. Tá? Então, você vê que, como eu não ajustei as cores, tá? Ele rapidamente fica tudo amarelo. O amarelo é o máximo aqui, tá? Então, por isso que eu quero mostrar isso aqui. Então, se você fizer sem ajustar, você vai perder informação porque não está bem escolhido, né, o limite das cores. Né? Por quê? Porque ele pinta de amarelo tudo que está acima desse valor. Né? E no caso aqui, sei lá, azul, né, tudo que está abaixo. Então, você precisa fazer um ajuste no script. Então, vamos abrir o script. Então, eu sinalizei aqui no script, tá aqui o script, tem um cabeçalhozinho aí, tá? Com essas flechas assim, ó, são lugares onde vocês podem mudar. Não só no script, no código também, né? Se vocês quiserem. Mas aqui, ó, logo no comecinho, tá, você faz esse ajuste do color range, tá? Então tem uns valores default aqui, né? Padrão. Mas nesse caso convém ajustar, tá? Então, por exemplo, a velocidade está muito baixa, né? As máximas, eu vou aumentar um pouco, sei lá, vou botar 30. Tá? Unidades da velocidade do som. E por enquanto é isso, eu já vou aproveitar e mudar a densidade, que como a minha começou no 1, eu vou colocar, sei lá, entre 90 e 1.10, tá? Só isso, tá? E agora eu chamo de novo, daí vai ficar melhorzinho, eu vou fazer um GIF mais, intervalos mais curtos. Estão entendendo como é que está funcionando? Pessoal, por favor, perguntem aí, tá? Ele já mostra na tela quando ele termina. Tá vendo como demora? Ele precisa fazer, né? Ó, começou, talvez tenha aumentado muito, né? Não sei se vocês conseguem ver o roxinho aqui no meio, tá? Um pouco, eu tenho que ajustar um pouquinho mais a velocidade, mas deu para entender a ideia. O ponto aqui, não é muito interessante olhar para isso aqui, né? Não acontece, não tem nenhum obstáculo, não tem nada, tá? Então, é muito mais interessante olhar para os perfis aqui, para o perfil de velocidades nesse caso, ou pressão, ou densidade, tá? Vamos olhar para isso agora. Então, o script que a gente vai usar é esse aqui, ó, que está aparecendo aqui em cima, o profile Y. Então, é um perfil na direção Y, tá? Pessoal, depois vocês fazem tudo isso aí. Repitam, né, os passos, sigam lá o tutorial aqui. Como eu atrasei um pouco, demorei um pouco demais ali na parte teórica, eu estou correndo um pouquinho para a gente poder fazer o segundo tutorial também. Então, da mesma forma como antes, né, se você chamar o script sem argumentos, ele vai dar uma informação de uso. Então, o profile Y, tá? Ele funciona assim, você precisa dizer para ele, ó, eu quero que você faça o perfil nessa posição X, tá? A posição X está escrito aqui, ó. Varia nesse domínio aqui de 1 até 240, tá? Que é o comprimento do canal. Qual das variáveis você quer perfilar? Né? No caso, a gente vai perfilar o X. Tá? Vocês podem depois fazer as outras também, ver o que é, se interessa alguma coisa. E os frames, né? Aquele esquema inicial, final e o intervalo e o nome da paleta. Então, é parecido com o de antes, tá? Só que aqui tem uma dica, tá? Que é uma dica que está dada lá no... Tem escrito lá no arquivinho do texto ali do tutorial, né? Que o script, ele toma como referência para o eixo das ordenadas ali, né? Que é onde você vai plotar o perfil, o primeiro frame que você põe e fixa aquele valor, né? Para você poder comparar, né, os frames. E nesse caso, o frame final
você quer fixar isso de acordo com o frame final. Então, uma dica é fazer o plot inverso aqui. Então, em vez de pegar de 0 até 1000, vou pegar de 1000 até 0, tá? Ele plota primeiro o estado final, tá? E intervalo de -10, tá? Ele aceita isso aí. Então, e a paleta aqui, sei lá, tem uma outra aqui que é orgs. Opa, faltou um argumento aqui, que é a coluna que você quer plotar, né? Então, no caso, 5, que é um número, né? 5 é o x, tá? Opa, o que tá dando aqui? Tá, esqueci da posição X agora. Então a gente pode escolher onde a gente quer olhar, tá? Eu vou botar, sei lá, o meio aí, 120, tá? O domínio tem 240 e eu vou olhar um perfil lá no meio, tá? Ele tá fazendo e fez, tá? Depois que faz, ele cria esse arquivo que é um PDF, ó. Tá? Isso aqui saiu da simulação. Então, como eu falei, né, o estado, vocês conseguem ver aí? Conseguem, né? Acho que está num tamanho razoável. A simulação, ele plota primeiro, né, aqui em cima, o tempo final. Então, vamos olhar lá para o tempo inicial. Então, começou assim, ó, essa posição 120 no tempo zero, o x zero, né, em todo o domínio. Então, aqui está nessa posição, esse aqui é o gráfico do x, tá? E aqui pintado de verde, tá? Ele faz isso também, dá para ajustar essa posição, são as posições das paredes, tá? Que é o primeiro e o último nó na direção Y. E essa linha aqui pontilhada é o ponto que está no meio entre o nó de parede e o primeiro nó do fluido. Já vou falar por que essa linha está tracejada aí. Tá? Mas aqui você vê, né? Então, n igual a 10, 20, né? Você vê o perfil evoluindo aqui, né? Opa, sumiu. Fazendo devagar. E vai chegando nessa forma que a gente espera, né? Que é a forma do perfil quadrático de pós-L, tá? E, né? Aqui, então esse aqui, vamos olhar para as condições de contorno agora, tá? Vocês estão observando, o primeiro aqui é o sólido, tá? Então esse aqui vai estar sempre no zero. O nó de fluido, o primeiro nó de fluido é esse aqui, tá? Que é no caso aqui é o segundo ponto plotado. Você vê que ele está se movendo, né? Então tem isso, tá? Aquelas condições de bounce back, elas não garantem exatamente uma condição de não deslizamento para esse ponto, mas a gente vai ver que no ponto médio aqui funciona, né? Então, para fazer isso, eu preciso chegar primeiro no regime estacionário, tá? Então, agora que a gente vai usar o modo, aquela compilação no modo aqui, né, de continuação. Então, eu vou abrir, opa, deixa eu subir. Eu vou abrir aquele arquivo lá, tá, de configuração as flags, e eu vou só fazer uma modificação, que eu vou botar aqui, ó, modo de continuação, tá? Aí o programa sabe que ele vai ter que continuar a simulação. Lógico que ele tem que compilar. Eu não fiz a compilação aqui. Tá? E aqui, no caso, vocês podem fazer no mesmo executável, né? Mas eu vou dar um nome diferente aqui. lbcont, tá? Então tá aqui o novo executável, tá? Que vai ser a continuação. Ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, ele ignora, né, a densidade inicial, ele ignora essas perturbações, tá? Mas fora isso, aliás, tem uma certa liberdade aqui para você continuar a simulação com parâmetros diferentes, né? Embora a gente não vá explorar isso agora. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, né? Eu vou aproveitar a linha que eu escrevi antes, tá? Que eu não vou mudar nenhum parâmetro. Eu vou chamar o continuação, tá? Ele vai continuar no mesmo diretório, com os mesmos parâmetros, só que agora eu vou botar um tempo maior, né? Sei lá, por 10.000 aqui. Eu vou botar muito. E vou chamar, eu vou salvar de 100 para não ficar muitos dados. Né? E o resto eu não vou mudar, tá? Vou deixar assim. Agora eu vou deixar ele fazendo aí. Enquanto ele faz, eu já vou preparando aqui para fazer um plot. Então, lab 1. Aqui acho que não preciso fazer nada, né? Tá.
Só enquanto ele faz, né, o script do Gnuplot ele também gera uns arquivinhos a mais aqui, né, que vocês estão vendo os GIFs, né, que eu fiz, mas ele gera uns arquivinhos com as variáveis ali que foram utilizadas. Então, os gráficos ali, eles não têm os limites das cores, né, tem algumas informações que faltam na figura, mas você acha essas informações nesses arquivinhos aqui. Então tá. Agora eu vou usar, agora se vocês quiserem ver o perfil evoluindo por mais tempo, dá para fazer aqui, né? Então, por exemplo, eu posso fazer no nodo 1, né? Na posição X1, que é justamente a entrada. Vamos pegar a última posição aí, 10.000. 100, 100, né? Porque eu só tenho 100, 100. Vai ficar um arquivo meio grande, mas tudo bem. Cadê ele? Aqui. Então, em 10.000, ele provavelmente já chegou num regime estacionário. Né? Ó, vê que tá, na verdade não, né? Ó, tá mudando ainda. Então, o certo seria eu fazer essa simulação por mais tempo. Tá? Se não me engano, lá na guia tá dizendo 20.000 ou 30.000, tá? Tá mudando um pouquinho, vocês estão vendo? Não tá exatamente estacionário, mas eu vou fazer assim porque para ganhar tempo, tá? Então, tá, já está bem mais desenvolvido aqui. Isso aqui é na posição 1, inclusive, né? Bem entrado. Mas o domínio é periódico, então, na verdade, vão ser todos iguais. Eu vou usar um outro script agora, o terceiro script ali, para fazer o fit, tá? Desse perfil. Então, o script é o lb fit poise. Mais uma vez, né? Se você chamar assim, sem nada, ele vai dizer quem são os parâmetros, tá? Então, no caso aqui, tem que botar esse Czinho sempre. Eu vou fazer lá para a posição do meio, 120. Esse segundo argumento, y safe, é o número de nodos que ele vai desconsiderar, né, a distância mínima da parede para você ser considerado no fit. Certo? Porque, né, como vocês viram, perto das paredes tem uma distorção ali do perfil. Eu não quero usar esses pontos para fitar o perfil, vai estragar meu fit. Então eu vou botar 3 aqui, por exemplo. Então despreza os 3 primeiros. Tá? E vai fazer isso para um instante só. Eu vou escolher o último, né, 10.000, que é o que deveria estar no regime estacionário. Não está, mas eu não vou botar. Então ele vai fazer, é só um instante, é rápido. Então tem o original aqui, né, sem o fit. Daí aqui está o fit, tá? Estão vendo aí? Apareceu uma linhazinha. Aparece aqui os parâmetros do fit, tá? E aí na atividade lá, a proposta é vocês usarem esses valores de parâmetros aqui e ver se está consistente, né? Por exemplo, o valor teórico aqui o valor da simulação, por exemplo, da viscosidade e do gradiente de pressão, né? Que no perfil de pós-L depende desses parâmetros, tá? Teórico depende desses parâmetros e comparar com os parâmetros que você alimentou a simulação. Mas o que é importante, o que é interessante aqui ver é isso aqui, ó. Tá? Nota, o fit está feito, né, para os pontos aqui, considerando os 3 primeiros. Tá? E o fit que se ajusta no perfil, no bulk do perfil, ele acaba no zero num ponto que é bem no meio entre o primeiro nodo e o nodo de parede, né, e o primeiro nodo de fluido. Então, em outras palavras, né, isso aqui é uma coisa conhecida, assim, dessas regras de bounce back em paredes, que a condição de não deslizamento ela é satisfeita, né, de uma forma melhor, né, vamos dizer assim, né, nem sempre é perfeito, né, mas num ponto médio, né, um ponto médio entre a chamada de condição de meio de parede, né, vamos dizer assim. É como se a parede não tivesse aqui, né. Tudo bem? Então, esse é meio que o objetivo dessa primeira atividade aí. Temos 10 minutinhos para fazer a segunda atividade. Tá? Então, essa aqui é um pouco mais complicada, que tem esse fit aí e tal, né? Embora não seja muito, fisicamente, sim, é muito simples o que está acontecendo. A segunda é mais legal, porque a gente vai usar aqueles obstáculos lá. Então, por exemplo, então eu vou fazer, agora eu vou começar a segunda, tá, pessoal? Mais uma vez, as instruções detalhadas estão lá naquele arquivo lab2 lá, .txt. Mas eu meio que já, eu acho que eu lembro os parâmetros, eu já vou fazer aqui. Então, primeira coisa, né? Vamos fazer no de baixo aqui. Ajustar a configuração da compilação. E
como está descrito lá na guia, dessa vez a gente vai usar as condições de entrada e saída. Então a gente liga aqui, tá? 1 e 1. Deixa eu desligar o módulo a continuação que estava ligado aqui, tá? A gente vai começar uma simulação nova, tá? Tudo bem? Isso aqui parece, acho, um pouco, muita informação, né, para processar agora rapidamente, mas é muito rápido se acostumar, né, ficar fazendo isso aqui. Tá, mudei aqui, então configurei dessa forma, só tem as condições de entrada e na saída. E tem que compilar, não pode esquecer de compilar, senão... Isso. E vou compilar com esse nome aqui. Eu já vou compilar o de continuação para ganhar tempo, né? Então, compilei o normal e agora o de continuação com as condições de contorno. Então, vou pôr num... vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Estou fazendo do jeito que eu me acostumei a fazer. Tá? Então, tenho já 2 executáveis prontos para essa simulação aqui. Então, tá. Então, vamos lá. Agora, a sintaxe muda um pouquinho, tá? Porque agora você vê esses parâmetros de entrada e saída não são mais ignorados, tá? Vamos fazer aqui. Então, vamos chamar, né? Eu vou fazendo aqui, sem comentar muito, né? Então, vai ser no diretório lab2. Eu vou escolher, você pode escolher a topologia que você quiser, né? Eu vou fazer a do circo, que é a que está no tutorial mesmo. Não tem nenhum previsto. Tá, tem de vários tamanhos, acho que essa aqui é o maior tamanho, mas tudo bem, ele roda suficientemente rápido. E da mesma forma, né, eu vou ver um transiente, aqui vai ter um transiente que eu vou comentar uma coisa. Né, um transiente, intervalo curto, vou botar o mesmo valor de tal, vou botar a densidade aqui, não vou perturbar com nada aleatório. Nesse caso aqui não vai ter gravidade, tá? Não vai ter aquela força ali, mas vai ter as condições de contorno. Então aqui é uma dica, né? Se você vai, então eu vou determinar as densidades na entrada e na saída. Se você quiser saber a pressão, você precisa calcular antes, né? E ver quais são as densidades que dão aquelas condições de pressão que você quer, usando a equação de estado. Mas no caso aqui é a densidade. Então eu vou colocar, assim, da ordem de... se você, né, uma ordem boa para essas diferenças é 0,01. Então, por exemplo, aqui eu estou botando na entrada uma densidade um pouquinho maior do que eu estou no book e um pouquinho menor na saída. Então tem um gradiente. Essa é uma dica importante, né? Começar, então, com a densidade do domínio, do book, num valor intermediário entre as duas, né? O valor do meio, tá? Porque senão, vocês vão ver o que está acontecendo. Se você não fizer, se você botar valor, porque esse valor aqui vai estar só naquele trecho, né? Então, dá um desequilíbrio forte no começo, se você não escolhe adequadamente, né? O book também. E pode destabilizar a simulação. Os outros parâmetros são zero e eu vou deixar rodando aí, acho que está tudo certo, né? Beleza, está fazendo aí. Então, eu vou preparar aqui o arquivo do transiente, a visualização. Enquanto faz ali, tá? Então, tá aqui, tá fazendo, já copiou os scripts, então eu posso já ir trabalhando aqui, tá? Vou fazer aquele ajuste no GIF, tá? E aqui eu já tenho mais ou menos uma ideia, eu acho que 30 aqui tá bom, tá? Os máximos das cores para as velocidades. E no caso aqui da inlet, como tem as densidades definidas na entrada e na saída, convém também para você ter um mapa legal de densidade, você definir o máximo, né, da cor lá, como sendo a densidade da entrada e o mínimo, né, da saída. Daí é sempre bom você ter o mais estreito possível, né, para você aproveitar todas as cores da paleta, né, e não visualizar mais informação. Acho que assim tá legal já. Então vamos visualizar esse gradiente. Já vou fazendo, sem explicar muito, para ganhar tempo. Então GIF, tá? Na verdade eu não lembro, não, tem que ver aqui. Então, coluna, eu vou botar o 7, tá? 7 é o módulo quadrado da velocidade. Né? A princípio é sempre o primeiro que você olha, né? Para ver se está tudo legal. Inicial, final, intervalo. E o nome da paleta eu gosto da Plasma. Tá? E ele vai fazer o GIF. Então, esse GIF demora um pouquinho, né? Principalmente quando você
Então, cuidado se você for fazer, cuidado com se você está usando muitos frames, pode demorar bastante, tá? Então, o que ele faz? Ele primeiro gera os PNGs, daí junta tudo, né? É meio chato. Depois que está pronto, você pode ver, né? Mas para fazer demora um pouquinho. Está fazendo aqui, né? Espero que daí é por isso que tem que fazer aquele ajuste antes, né? Aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tá vendo? Eu já vou precisar ajustar melhor, né? Para aproveitar melhor as cores. Tá? Mas não sei se vocês conseguiram ver essas ondas de choque aqui que vêm das condições de contorno, né? Por quê? Porque aquele desbalanço de densidade, né? É isso que eu estou falando. Quando você... Deixa eu ir fazendo com umas cores melhores aqui. No começo a velocidade está baixa ainda, né? Se você... Ó, gente. Se você não inicializa a densidade na média, aquela onda de choque pode causar problemas, viu? Então, aquela dica é legal. Tá, enquanto tá, eu vou aproveitando o tempo aqui para ir já preparando o comando aqui da continuação. Vou usar o script de continuação, eu já vou deixar escrito aqui, não vou dar enter em, sei lá, botar 20.000. Tá, aí. Tá um pouquinho melhor, né? Mas tudo bem. Depois a velocidade vai aumentar um pouco mais e vai ficar melhor. Então começou, é legal, tá funcionando, né? Você vê que a velocidade contorna mesmo aqui o obstáculo, mas o tempo ainda é muito curto para acontecer alguma coisa aqui, né? Aliás, deixa eu conferir isso. Tá. Agora eu vou mandar rodar esse aqui. Tá. Você vê, no modo de continuação ele já começou do 1000, né? Automaticamente. Ele já tá lá. Aqui o comentário, né? Vocês estão vendo a normalização da massa mudar, né? Por quê? Porque essa condição de contorno não conserva a massa. Tá? Para manter a densidade, se chega uma densidade maior, ele tem que diminuir, né? na barreira ali. Então, ele vai ajustando, né? Quando chega no regime estacionário, ela fica começa a ficar mais constante, né? Você pode até ir continuando aqui, né, para você saber se você está no regime. Um dos modos de você saber que você está chegando no regime estacionário é observando se esse número aqui vai ficando constante, né? E pelo mesmo motivo, essa terceira coluna de diagnóstico, ela também ela tem uma flutuação aqui no começo, tá? Mas ela vai ficando mais. Então tá fazendo, pode levar um tempinho aí, mas a gente já pode ir olhando, né? Não tem problema, os arquivos de dados já estão lá. Então vamos, agora, por exemplo, já dá para ver até 6.000, vamos botar 7.000, que eu até escrevi aqui, né? 7.000, já chegou, então vamos fazer. Só para ver o que está acontecendo lá com aquele círculo lá. Tá, estamos quase no fim da aula, pessoal, mas é isso aqui, tá? É essencialmente isso. Eu quero só mostrar agora, se eu não me engano, já dá para ver aqueles vórtices se formando aqui para esse intervalo de tempo aí. Talvez não, daí tem que propagar por um tempo um pouquinho maior. Se você escolheu o correto. Aí, ó, começou. Aí, legal. Você vê como a velocidade aumentou bastante. Agora tem que diminuir, né? Aumentar. Aí começou a chacoalhar. Então tá vendo como ficou tudo amarelo, né? Esse é um sinal de que eu preciso ajustar de novo, né? Calibrar de novo as cores aqui. As cores estão muito fora, os valores estão fora, né, desse intervalo que eu botei. Eu botei 40 ali, aumentei um pouquinho. Eu botei até 20.000 aqui. Bom, mas tudo bem. Vamos ver até 10.000. Ele já vai fazendo. Vou esperar o 12 ali, né? Aí chegou no 12, já tem 12. Então, pessoal, é isso aí. Então, essa segunda atividade é mais só para brincar mesmo, tá? Vocês podem testar, mudar ali, por exemplo, o parâmetro tal, mudar esse gradiente de densidade, e principalmente testar as outras topologias, né? Ver o que vocês acham, se vocês então treinar usar o programa, né? Então a gente vai fazer coisas mais quantitativamente interessantes na próxima aula, tá?
Só para avisar vocês ali. Qualquer coisa eu estou sempre disponível, vocês podem mandar um e-mail, tá? Eu respondo. Muito provavelmente até a próxima aula eu vou ter feito algum conserto no programa, já eu já deixo uma versão nova lá também nesse drive aí. Vamos ver aí como é que tá. Ó, já dá para ver. Isso aqui é legal, né? Eu acho é bem interessante. Então vocês vão, uma coisa, se vocês testarem as outras topologias, vão ver se é muito estreito o canal, é mais difícil ver isso aqui, né? Na verdade, é bem mais difícil. O canal mais estreito, você força a aparição, né, sei lá, põe um gradiente maior, né? Não forma, né? Por exemplo, tem algumas topologias em que os objetos estão exatamente no centro do canal, né? Também é, né, sem essa assimetria. Então, por exemplo, esse círculo está um pouquinho mais para cima, né? Não está exatamente no meio. Isso também ajuda, né, a formação desses vórtices. Legal, eu acho que é o limite aqui da aula, né? Só para vocês saberem, se vocês quiserem ver o GIF, tá? O comando é o GIF que está pronto, tá? É animate, né? Então, animate, esse que eu fiz agora é o 0 até 12.000, tá? Daí já pode, não precisa fazer de novo, você é, tem que botar um delay aqui, né? Pra delay 10, por exemplo. Aí fica mais. Ficou pequenininho porque quando eu faço lá no script eu ponho esse resize também, né? Então resize 200%. Né? Então só para ficar registrado aqui os comandos para vocês consultarem depois, tá? Seja. Beleza? Então é isso. Chegamos no limite da aula mesmo. Eu vou parar de gravar. E isso aí.